possam deixar as questões de fora, do lado de fora, que vocês possam se envolver nesse ambiente que foi preparado desde cedo, com muito amor, e que nós todos possamos aprender um pouco mais hoje sobre essa doutrina de amor. E eu inicio com palavras de luz de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Hoje, dia 4 de novembro, diz assim: de quando em quando, reflitamos em nossa posição de instrumentos para que a vaidade não nos assalte. Obviamente, não queremos depreciar a nossa condição de instrumentalidade. Se necessitamos do concurso de um violino, na execução de uma partitura, não podemos substituí-lo por outro agente musical. Há de ser um violino e, tanto quanto possível, dos melhores. Está em encontro marcado, capítulo 49, em torno da humildade. Pedir o seu auxílio, acreditar que este Deus bondoso e justo sabe de todas as nossas necessidades. Então, vamos colocar tudo aquilo que nos preocupa nas mãos daquele que pode fazer melhor do que nós planejamos. E que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas principalmente um coração permeável aos ensinamentos que serão divididos aqui conosco nesta noite de hoje. Que a paz desse ambiente possa envolver o nosso querido palestrante de hoje, o nosso Roberto. Que assim seja, graças a Deus e ao Mestre Jesus. E o tema de hoje vai ser dado pelo Roberto, nosso irmão querido, é a ansiedade segundo Paulo de Tarso, que está em carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Excelente palavra. Boa noite a todos. Hoje nós vamos desenvolver um tema extremamente delicado e muito antigo. Olha só, a ansiedade. Só que as palavras são diferentes lá nos tempos antigos. A ansiedade é usada como a palavra inquietos. E Paulo de Tarso, em um determinado momento, recebe a visita de um filipense, falando da igreja, e essa igreja fundada pelo nosso irmão Paulo, da apreensão que eles estavam, da inquietação que causava. Paulo esteve nessa cidade, Filipe,
aonde ali também ele sofreu perseguição, ele foi açoitado por diversas vezes. E a orientação que saía de Paulo era uma orientação de quem viveu e vive aquilo que lhes orienta nessa carta aos Filipenses. Então, essa carta tem como objetivo trazer a tranquilidade para o povo filipense que estava sofrendo a perseguição. Isso gerava ansiedade. Isso gerava aflição. Então, nessa carta, Paulo de Tarso escreveu: não estejais inquietos por coisa alguma. Isso é uma orientação nos dias atuais. Uma orientação de que não devemos, em nenhum momento, nunca, ficarmos ansiosos, porque a ansiedade, nós vamos ver, causa-nos grande transtorno. Na visão espírita, não estejais inquieto por coisa alguma, significa confiar em Deus. Orar e entregar as preocupações a Ele, mantendo a paz interior, apesar das dificuldades que todos nós passamos nesse planeta, porque é um planeta de expiação e prova. A inquietação, que é a ansiedade, é vista como um ato de rebelião contra o governo de Deus e um fardo desnecessário que prejudica a vida espiritual e física. A recomendação é substituir a preocupação por oração. Muitos não acreditam na oração, no poder da oração. Muitos não acreditam no poder da súplica. Não acreditam no poder da gratidão, confiando que a paz de Deus guardará o coração e a mente. Então esta é uma colocação do nosso irmão Emmanuel no livro Palavra de Vida Eterna. Continuamos aqui a reflexão sobre este versículo. Em verdade, olha o que acontece com a criatura que tem ansiedade. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Então vamos enumerar algumas para nós refletirmos o quanto a gente às vezes nem percebe o que a gente deixa para trás quando a gente passa com a ansiedade. Na maioria das vezes está presente no erro de cálculos que compromete a construção. A criatura ansiosa, na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno. No acidente infeliz ou no desastre na via pública. Imagine uma criatura. O objetivo nosso aqui não é julgar quem quer que seja, quem quer que tenha a ansiedade.
O objetivo é nós refletirmos diante dessa problemática. E a partir da orientação de Paulo de Tarso, a partir da orientação de Jesus, aonde ele nos coloca como combater. O objetivo é a reflexão e não o julgamento. Então, quando a gente fala aqui no acidente infeliz ou no desastre na via pública, imagine uma criatura extremamente ansiosa dirigindo. Observe o que pode acontecer. Observe o risco. Ele coloca aqui o que causa realmente na vida. É quase sempre um espinho no lar. Observe a desarmonização que acontece dentro do lar por ser extremamente ansioso. Observe o que acontece com a família. É uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. Aí continua o nosso irmão Emmanuel fazendo essa reflexão, para que cada um de nós analisemos quando trazemos dentro de nós a ansiedade, essa inquietação. Como fica o cérebro? Será que a pessoa consegue se concentrar? Será que a pessoa consegue ter foco? Continua. É por ela que muitas vezes pronunciamos expressões descabidas. É por ela que muitas vezes nós pronunciamos expressões descabidas. Há uma agitação dentro do lar. Há uma insegurança dentro do lar. E como ficam os filhos? Como fica a esposa? Como fica o clima dentro do lar? Quando a criatura é ansiosa ou extremamente ansiosa. Não vou entrar aqui no lado clínico, médico, porque eu não sou médico, não sou clínico. Apenas nós estamos refletindo à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, porque a maioria das doenças vem do espírito. Então nós temos aí a ciência espírita para nos ajudar a entender toda essa problemática, embora muitos de nós trazemos trazemos a tendência, que a medicina fala na questão de uma outra forma, né? Continua o nosso irmão Emmanuel a dizer: pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. O ansioso, né, ele tem essas características também. Com ela geramos preocupações enfermiças. Olha, com ela geramos
preocupações enfermiças. E arrumamos a estrada própria. Às vezes tomamos atitudes que depois, em certos momentos de aparentemente calma, a gente vê o estrago que fizemos na nossa própria vida. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Então diz aqui Paulo: entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa, em que ele disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Não devemos nos preocupar. Se sentimos essa inquietude, nós temos que trabalhar dentro de nós esta dificuldade que trazemos. Então, no próprio Evangelho, na doutrina espírita, vai nos dizer a causa da ansiedade segundo o Espiritismo. Novamente, diz aqui: falta de fé e confiança em Deus. Vamos repetir mais para frente um pouco mais essas duas palavras. A fé e a falta de confiança em Deus. É isso que nos leva, sem a fé e a confiança em Deus, nós entramos no estado de angústia, no estado de depressão. Diz aqui: a ansiedade pode surgir da falta de confiança em Deus, levando à angústia e ao apego excessivo à preocupação material egoísta. Esse é o primeiro item. O segundo item: a ansiedade pode acontecer pela influência espiritual. O contato, muitas vezes, como diz aqui, inconsciente com os espíritos, pode afetar o estado emocional de uma pessoa. Que espírito que nós estamos falando aqui? Aquele espírito obsessor, aquele espírito que veio nos cobrar algo do passado, aqueles espíritos que trazem ainda o ódio em relação a nós pelos acontecimentos anteriores, em vida anterior, ou às vezes até nessa existência. Então, quando eles se aproximam de nós, acaba causando fisicamente, mentalmente, esta questão da ansiedade. Por isso, quando a gente faz um tratamento espiritual, vai amenizando. A gente consegue se acalmar. Nós conseguimos, às vezes, se reequilibrar, se persistirmos e procurarmos entender como podemos combater. Então nós entramos no outro item aqui que diz assim: a forma de combater a ansiedade. É uma doença atual. É uma doença que envolve a criança,
a gente vê muito, hoje em dia, muitas crianças ansiosas, que muitas vezes necessitam de medicamentos para acalmar. Por quê? Numa criança. Da onde vem esta ansiedade? Às vezes acontece, a gente percebe, em grupos de jovens, né, como tem narrado, dito aí, na própria televisão, no rádio e na internet. Casos, acontecimentos. Que isso acaba gerando outros problemas que, se der tempo, nós vamos aqui falar um pouco. Fé e oração, fortalecer a fé em Deus, através da oração, pode trazer paz, trazer segurança, alinhar as ações com a vontade divina. Outra forma de combatermos a ansiedade: recolhimento e meditação. Pode até parecer estranho, recolhimento e meditação, porque o ansioso é alguém que não tem foco. O ansioso é alguém que não tem controle mental. Ele está sempre, não vou dizer ativo, ele está sempre agitado, vamos colocar. Ele está sempre agitado, ou às vezes nervoso. Então, quando fala aqui na questão do recolhimento, Jesus nos dá exemplo. Quando ele afasta da multidão para se recolher e vai a um outro ambiente. Então, o recolhimento, o que é o recolhimento? O recolhimento é a gente criar um ambiente propício para a oração, para a meditação. Então, no momento, como Jesus disse, no momento em que quiseres orar, entre em seu quarto e feche a porta. Esse é o ambiente que nós criamos. E o que nós vamos fazer nesse quarto? Meditar, orar. Porque naquele momento em que nós entramos em contato com Deus, com Jesus, o que vai acontecer com a nossa mente? Agitada, descontrolada. O que vai acontecer? Nós vamos se concentrar, nós vamos conseguir ter foco. Olha o que a oração pode fazer. Diz aqui a questão da meditação. No primeiro momento, a gente não consegue se concentrar. Mas pela nossa persistência, aos poucos nós vamos conseguir sim. Quem faz yoga, quem fez yoga, sabe disso. Nos primeiros momentos a gente não consegue se concentrar. Então, observa a orientação de Jesus a respeito da questão do recolhimento e da meditação. O recolhimento refere-se primariamente ao ato de retirar ou afastar da vida social. Não de uma vida completamente isolada da sociedade, uma vida mística. Não é isso. O isolar são aqueles momentos que vai trazer para nós um pouco de paz, um pouco de tranquilidade.
Porque o ansioso não tem isso. O ansioso não tem aquele momento de tranquilidade. Ele está sempre inquieto. Ele está sempre maldizendo da vida. Ele está sempre preocupado no que vai acontecer amanhã. Então, o recolhimento é o ato de retirar ou afastar da vida social e das ocupações diárias por um local tranquilo. Concentrando a capacidade da mente e da vontade em uma realidade específica. Prática como a meditação e recolhimento interior ajuda a acalmar a mente e controlar a respiração e a encontrar a clareza e a serenidade. Então nós temos que buscar isso. Se a gente percebe que nós estamos muito ansiosos, muito agitado, inquieto, nós temos que buscar esse recolhimento. Nós temos que buscar a meditação. Jesus fazia isso constantemente. E Ele é o governador do planeta. Ele é um ser sublime e puro. Tem um determinado momento em que Jesus se afasta da multidão e vai meditar. Se recolhe, vai meditar. E quando ele volta, os discípulos percebem uma mudança no semblante de Jesus. Aquele semblante sereno. E isso pode acontecer com cada um de nós. Se nós achamos que estamos agitados, que o nosso lar está em desarmonia por nossa causa, o que nós temos que fazer? Tem aquela música que favorece ainda hoje em dia, que nos traz tranquilidade, que eleva a alma. A prece, a oração. Nós temos que usar a oração. A oração é poderosa, capaz de transformar o nosso interior, a nossa mente. Temos que orar. Temos que ser gratos. Constantemente, como diz Paulo, dai graça a tudo. Nós temos que agradecer pela vida que nós temos, pela oportunidade misericordiosa de termos uma família. Precisamos, dentro do nosso lar, trabalhar a serenidade, a calma, ser um ambiente de paz, de tranquilidade. Quantas vezes já nos falaram, você é uma pessoa nervosa, principalmente a esposa, o esposo. Você é uma pessoa que não tem paciência. E o que nós temos que fazer, e o que nós temos feito para melhorar o nosso comportamento? A forma de combater a ansiedade. Busca interior e o autoconhecimento. Nós temos que parar para refletir. Como nós temos sido dentro do lar? Como é o nosso comportamento? E isso só acontece numa ilha?
na convivência. Se nós prestarmos atenção, né, como diz por aí também, sairmos do automático. Se nós sairmos do automático, nós vamos perceber como que a gente fala com as crianças, como que a gente fala com a esposa ou o esposo, como que a gente fala, ter um diálogo com as pessoas lá de fora, de casa. O que é isso? À medida que a gente vai observando, vai percebendo essa convivência, então nós estamos o quê? Tendo ali um autoconhecimento. E a partir do autoconhecimento, nós vamos tomar atitude para melhorar o nosso relacionamento. Porque a família é uma base, a família é uma bênção. É ali que nós vamos encontrar a felicidade. É ali que nós vamos praticar tudo aquilo que Jesus ensinou para nós dentro do Evangelho. Não é lá fora. Lá fora a gente consegue nos envolver no verniz. Mas dentro de casa, não. É ali que nós vamos praticar. É ali que nós vamos desenvolver a nossa autoiluminação. É ali que nós vamos contribuir para a harmonização. Se nós falarmos, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, se sente o dono do lar e todos têm que acatar. Então vamos repensar. Se nós estamos contribuindo para a felicidade e a harmonização daquele lar. Se nós estamos nos autoavaliando. Essa é uma singela reflexão, porque esse tema ele é longo, tem muitas informações. E vamos encerrando e agradecer imensamente a Jesus por essa oportunidade misericordiosa. Agradecer pela bênção que nós recebemos todos os dias. O sol que irradia e nos envolve de amor do Cristo. E que a paz do Cristo esteja com cada um de nós. Graças a Deus. Novamente, fechemos nossos olhos, vamos nos atentar à paz deste lugar, ao serviço da espiritualidade que nos ampara, que nos escuta, que nos conforta, as nossas preces, que possamos hoje refletirmos em tudo aquilo que foi dividido conosco, que possamos levar esses ensinamentos em nosso dia a dia, aos nossos lares, possamos aplicar junto aos nossos familiares. Nosso papel aqui, neste mundo, o nosso papel em nossas famílias, que possamos abraçar aqueles que necessitam da nossa compreensão, pois é assim que seremos compreendidos por eles também. Entrar em nossos lares, auxiliar aqueles que
intenções,